Pesquisa do Instituto Mapa, contratada pela Jovem Pan News, aberta nesta quarta-feira, aberta ontem, e aí aponta Jorginho Melo na liderança pela corrida do governo do estado, à frente de Décio Lima. Lembrando, né, que o Jorginho é do PL e o Décio Lima do PT. O PT, ineditamente, aí, pela primeira vez na corrida do segundo turno. E o Emanuel Soares acompanha esses números atentamente. Ele que é da Jovem Pan News e vai trazer para nós esse detalhamento. Emanuel, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Ruvan, bom dia a todos. Pesquisa que saiu ontem, né, do Instituto Mapa, que a gente precisa registrar, foi o único instituto que acertou os resultados de primeiro turno. Aqui em Santa Catarina, os demais erraram. O Mapa apontou uma liderança do senador Jorginho Melo, com 61,3% dos votos contra 35,8% do ex-prefeito, ex-deputado Décio Lima. Ainda assim, por mais que o senador Jorginho tenha crescido praticamente o dobro em relação ao que fez de votos no primeiro turno, e o Décio também cresceu o dobro, e isso a gente também precisa registrar. O Décio terminou com cerca de 15% dos votos, a eleição agora estourou com 35%, quer dizer, praticamente dobrou a intenção de votos aqui em Santa Catarina, o que foi motivo de comemoração das duas candidaturas. Normalmente esse tipo de pesquisa faz com que quem esteja à frente comemore, né? Mas ontem as duas candidaturas festejaram, né, a alta na intenção de votos, tanto a do senador Jorginho Melo como a do ex-prefeito, ex-deputado Décio Lima. O PT, ele surge ali com, digamos assim, se a gente pegar a análise por região, ele aparece muito atrás. Vamos pegar aqui, por exemplo, a região de vocês aí, né, que é entre o litoral norte e o norte do estado. A diferença de votos entre o Décio e o Jorginho Melo, ela é muito grande. Por exemplo, no Vale do Itajaí, o Décio Lima tem 28,2 e na região e o Jorginho Melo tem 68. Olha a diferença, a discrepância de votos nessa região. Já no norte do estado, o Décio Lima tem 33, um pouquinho mais ali, e o Jorginho Melo tem 63. Quer dizer, a região do Vale do Itajaí, a qual o Décio Lima vem, é de origem, já que foi prefeito de Blumenau, ele também não consegue ir bem ali, justamente pela força do 22. E talvez isso se explique muito pelo fato de que o Instituto Mapa hoje ele consegue fazer uma leitura mais precisa, pelo fato de que ele apresenta para o eleitorado, quando ele vai fazer o questionamento lá por telefone, o número do candidato. Ou seja, ele bota o 13 ao lado do Décio e bota o 22 ao lado do Jorginho. E isso também pode ser a explicação para que no primeiro turno o Instituto Mapa tenha acertado os resultados. Agora, a gente vê ali que o Décio é competitivo, mas ainda assim, pelo perfil do eleitorado catarinense, a gente vê com uma certa dificuldade um crescimento maior do Décio Lima nesse momento. A única região onde eles estão praticamente colados e que a gente poderia dizer assim, há um empate técnico pela margem de erro, seria aqui na Grande Florianópolis, onde o Décio tem 46 e o Jorginho Melo tem 50,2. Mas tirando isso, a diferença entre todas as regiões que restam aqui em Santa Catarina é muito grande entre os dois candidatos. E, Manuel, é interessante o seguinte, né? No caso do Jorginho, você bem pontuou aí o conservadorismo, o perfil, que é o perfil do eleitor catarinense, pesando, dobrando a votação. Já o Décio, ao também dobrar a votação, ele me parece herda votos, por exemplo, do MDB, por exemplo, do ex-candidato, né, atual governador ainda, mas candidato derrotado à reeleição do Moisés, do próprio PSD. Parece-me que o Décio vem ali numa espécie de captação de votos da centro-esquerda e o Jorginho captando mais velozmente os votos da centro-direita e também daí da própria extrema-direita, né? Eu fazia ontem uma reflexão no meu programa lá, o Jogo do Poder, na Jovem Pan News, sobre a forma, de onde é que estão saindo, por exemplo, os votos do Décio. Eu tenho convicção absoluta, parte dos votos do Décio, desse crescimento expressivo que ele apresentou, vem dos votos do Jean Loureiro. O Jean Loureiro, ele é um político que tem um perfil centro-esquerda. Pelo que ele fez,
pelas políticas públicas que implementou. Então, o eleitor de esquerda, ele meio que se identifica com o Jean. Então, quando termina o primeiro turno, e aí a gente tem os dois candidatos que sobraram, o Décio e o Jorginho, para esta segunda etapa, que estão perfazendo esse segundo turno, eu vejo ali eleitores do Jean indo em direção ao Décio, uma parte, né? Vamos aqui ser claros. Uma parte desses eleitores do Jean indo em direção ao Décio Lima, a totalidade dos eleitores, talvez, do Boeira indo em direção ao Décio Lima, né? Agora, o Moisés, eu acho que uma parcela pequena, é menor que a parcela do Jean, pelo fato de que o Jean tem um outro perfil político, né, que é diferente do Moisés. Então, uma parcela pequena dos eleitores do Moisés indo em direção ao Décio. E o Jean também, Emanuel, o Jean também concentrava muitos votos em Florianópolis, onde o Décio também vai bem, né? Onde o Décio também vai bem, exatamente. Por isso que eu me faço essa reflexão, né, que há uma parcela muito grande. Eu vou pegar o exemplo aqui específico de uma política pública que o Jean implementou, só para confirmar aqui o que eu estou dizendo. O Jean conseguiu baixar, por exemplo, a tarifa do transporte público em Florianópolis, que é algo inédito, nenhuma cidade consegue, né? Então isso é uma política que tem um perfil popular, perfil de esquerda. Então o Décio vai bem aqui, porque o perfil do eleitorado do Jean se identifica um pouco com o perfil da esquerda. Mas a gente também tem outros fatores, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, enfim, né? Há outros fatores. Mas o perfil do eleitorado do Jean, ali uma parcela dele, considerável, é de centro-esquerda, vai para o Décio, uma outra parcela vai para o Jorginho. Uma parcelinha pequenininha do Moisés vai para o Décio, uma parcela maior do Moisés vai para o Jorginho. O Boeira, talvez na totalidade, tudo bem, a gente sabe que existem votos cruzados, né? Aquele que vai votar, por exemplo, no Jorginho, vai votar no Lula para presidente, enfim, mas ainda assim... A gente acabou, inclusive, de comentar isso aqui com o Jefferson Luiz aqui nos bastidores, que também não há o voto 100% ideológico, né, Emanuel? Exatamente. Eu acho que nos próximos dias o mapa deve me mandar aqui o mapa do voto cruzado, né? Inclusive no primeiro turno eles me mandaram, tinha ali cerca de 10% dos eleitores, um pouco mais talvez, do Jorginho Melo que votariam em Lula, por incrível que pareça, né? Então eles conseguiram fazer essa leitura. Existe esse voto cruzado, existe, de fato, né? E os demais candidatos ali do primeiro turno acabam tendo ali um perfil mais conservador, como é o caso do Odair Tramontim, né, que teve ali uma parcela pequena dos votos. Esse eleitorado deve migrar de fato para o Jorginho Melo, enfim, né? O Jorginho Melo, ele está muito cômodo. Essa é a verdade, né? Se o segundo turno fosse no dia de hoje, o Jorginho Melo estava eleito governador de Santa Catarina. Mas é claro que eles têm aquele argumento de que a campanha não terminou, a gente tem que continuar, porque realmente é bastante interessante esse segundo turno, o Décio Lima é competitivo, etc. e tal. É o argumento da campanha do Jorginho, interessante, mas é Emanuel, que eles estejam aí nessa linha. Emanuel, interessante é que a estratégia deles, tanto de um como do outro, foi colar 100% com seus respectivos candidatos a presidente, né? Quando o Décio notou que ele teria ali que competir com todos os candidatos à direita, ele cola na fatia do Lula. E todos os candidatos à direita, mas principalmente o Jorginho, que era o mais identificado, cola na fatia do Bolsonaro, né? A ligação com o seu candidato a presidente é total, né? Sim, é uma estratégia importante, até porque a campanha em Santa Catarina foi nacionalizada. A gente tem aqui o repeteco do nacional, né? PLPT, PLPT. Mas se a gente analisar, vamos fazer um comparativo então entre o Décio e o Lula. O Lula apareceu com 28,7% em Santa Catarina. É uma porcentagem menor do que a do Décio Lima. E talvez isso sirva como um alerta para a candidatura do Décio, que não é só colar a imagem do Lula na candidatura dele, mas o fato de que é preciso apresentar propostas. Porque pela pesquisa, e se nós compararmos os dados, o Décio tem 35 e o Lula 28, tem eleitores do Décio que vão votar no Bolsonaro. E isso aqui está claro nessa pesquisa. Então, talvez seja um alerta importante, porque se o Décio deseja crescer, é preciso apresentar muito mais propostas. E o argumento do Décio é sempre o mesmo, é dizer, eu sou o candidato do presidente Lula em Santa Catarina e tal. Tem que evoluir um pouco, vencer essa barreira e começar a apresentar propostas. É o que o Jorginho tem feito, de certa forma, né? Por mais que ele colhe a imagem do Bolsonaro, mas o Jorginho fala muito daquela proposta dele lá de comprar as vagas da CAF, enfim, ele consegue vencer o fato Bolsonaro e trazer as propostas. Então,
é um alerta para a campanha do Décio, essa discrepância de números, porque, à primeira vista, a gente deveria ter sinais iguais entre Lula e Décio Lima. Não é o que ocorre. Manuel, me chamou a atenção também essa diferença da votação do Décio. Na pesquisa você já vai detalhar os números aí presidenciais também, e chamou, mas é evidente que como o Décio trabalha com uma margem também de rejeição alta, fica estreito para ele trabalhar isso, né? Acredito que a estratégia do Jorginho ela deva ser ainda colar ainda mais com a questão do presidente da República, e eu já vi alguns apoiadores aí, dirigentes da campanha do Décio, usando aquela experiência do Décio lá dos anos 90, quando ganhou a prefeitura de Florianópolis, onde ele também aparecia com 5% da pesquisa. Quando abriu a urna ele ganhou contra o cara que tinha, o Vandal, né, que tinha 55%. Eles estão trabalhando isso, o marketing da campanha é esse, olha, o Décio é bom de chegada, quando abrir a urna nos últimos dias ele vira, quer dizer, e o Jorginho trabalha a questão do discurso da família, da pátria, que é o discurso que agrada ao público mais conservador, né? Inclusive eu tive na segunda-feira, fazendo meu programa lá no Oktoberfest, até questionei as pessoas, como é que foi o governo do Décio aqui em Blumenau? E eu ouvi muitos elogios ao governo do Décio Lima em Blumenau, o que também é um sinal positivo. Mas ainda assim, na própria região dele, ele não vai muito bem, né? E é um sinal de alerta. Aliás, de maneira geral, até os candidatos proporcionais não foram muito bem, né? Eu peguei aqui, inclusive fiz um comentário na Jovem Pan News em relação ao desempenho do Napoleão Bernardes em Blumenau. Fez 16 mil votos, quer dizer, foi prefeito de Blumenau. Por exemplo, o Laércio Schuster, deputado estadual, foi prefeito de Timbó, fez 6 mil votos, numa cidade que tem 27 mil eleitores, né? Quer dizer, o santo de casa não fez milagre nessa eleição, o que também é um sinal de alerta para o Décio nesse caso. Mas na intenção de voto em relação aos presidentes, por exemplo, o Bolsonaro apareceu com 67,2 contra 28,7 do Lula. Entre o Jorginho e o Bolsonaro há um equilíbrio, que não é o equilíbrio que tem entre o Lula e o Décio, né? Há um equilíbrio ali, né, entre os índices, etc. e tal. Se a gente pegar a margem de erro, por exemplo, o Bolsonaro vai de 64 a 69 e o Jorginho Melo vai de 58 a 64, quer dizer, o equilíbrio está bem consolidado aí na pesquisa presidencial, né? Eu só não citei aqui para vocês em relação aos votos válidos, porque o mapa me mandou ontem, já era noite, o levantamento dos votos válidos a governador. O Jorginho Melo teria 63 nos votos válidos contra 36 do Décio Lima, uma alteração pequenininha aí, né, em relação ao dado do percentual fixo quando você acrescenta brancos e nulos. Bom, na campanha presidencial, o Bolsonaro ficou com 67, vai entre 64 e 69, e o Lula ficou com 28,7 no índice percentual fixo, variando de 26,2 a 31,13 pela margem de erro do Instituto Mapa, que é de 2,8 máxima. Bom, era esperado, né? Perfil conservador do eleitor catarinense. Eu acho que aqui não há nenhuma novidade na eleição presidencial. Se repete mais uma vez o que a gente viu nas urnas, pelo menos no primeiro turno, né? Um Bolsonaro descolado na frente dos demais candidatos e agora descolado na frente do ex-presidente Lula aqui em Santa Catarina. Mas a visita do Bolsonaro por aqui, ela pode influenciar um pouco a intenção de voto? Talvez pode, eu acredito que até deva. O grande desafio que o presidente colocou para os prefeitos e também para as lideranças de campanha do PL aqui no estado é virar votos que foram de abstenção neste primeiro turno, sendo que eles consideraram que a abstenção foi elevada. Eu não vejo que talvez a abstenção tenha sido elevada, porque a gente viu uma participação massiva das pessoas, né? Mas talvez seja essa a estratégia do Bolsonaro em querer crescer na intenção de votos. Eu vejo que o Bolsonaro talvez não tenha tido ali uma atitude de campanha inicial, ali, uma estratégia interessante de vir a Santa Catarina, eu acredito. Inclusive, eu conversei com um deputado estadual. Agora a bancada do PL aumentou na LESC para o ano que vem, né? Conversei com um deputado eleito e me disse assim: não acho errada essa estratégia do Bolsonaro, ele deveria ir lá para o Nordeste, onde ele tem que crescer, e não aqui em Santa Catarina, onde ele tem quase 70% dos votos, né? Enfim, ficou assim
um ar meio estranho, né, por essa vinda do Bolsonaro. Mas o pessoal assim, estranhou, Emanuel, até a vinda do presidente em Joinville na véspera da eleição, diante desse mesmo cenário que você está falando, né? mas eu acho que essa vinda do Bolsonaro no último dia de campanha aqui em Santa Catarina ajudou demais o Seif e o Jorginho Melo. Foi importante para eles dois, né? Porque eles apareceram ali naquela caminhonete onde estava o Bolsonaro, os dois subiram, o Bolsonaro estava apontando para o Jorginho e tal. O que verdadeiramente pontuou ali que o candidato do Bolsonaro era o Jorginho Melo, né? E não era o Espiridião Amin que estava tentando colar a imagem dele também na imagem do Bolsonaro. Mas agora, no segundo turno, o Bolsonaro não precisava ter vindo a Santa Catarina. Ele tinha que ter ido, de fato, para outros estados onde ele ainda não está muito bem. Foi a estratégia do Lula. O Lula foi no Rio de Janeiro agora para tentar crescer na intenção de voto, lá onde o Bolsonaro ficou na frente. Então, o Lula, inclusive, também já marcou o comício dele para Florianópolis, né? Vai ser praticamente no último dia de campanha eleitoral. Promete fazer de novo, né, aquele comício histórico que ele fez aqui na capital de Santa Catarina. Vamos aguardar para ver se de fato isso vai se confirmar, né? Mas os dois candidatos à presidência começaram aqui em Santa Catarina. Eu acho que muito na intenção de certa forma, tirar ali votos um do outro. Bolsonaro tentando tirar votos do Lula, já que não são muitos, e o Lula vai vir tentar tirar votos do Bolsonaro, já que o Bolsonaro está na frente. A estratégia do Lula me parece acertada. Vai vir num estado onde o Bolsonaro está melhor. Mas a estratégia do Bolsonaro deveria ser ao contrário, ir nos estados onde o Lula está melhor. Às vezes dá a impressão que com relação ao Nordeste, o Bolsonaro meio que já jogou a toalha. Quer dizer, ele até tem ido, mas não tem... E a estratégia ontem lá em Aparecida do Norte foi ruim para o Bolsonaro. Foi a repercussão daquela reação ali de ataque aos padres, aos bispos, ali foi, dentro de São Paulo, não foi legal. Acho que a repercussão foi, né, principalmente entre os religiosos mais, vamos dizer, mais de centro, né, os católicos mais de centro, não ficou bom. Mas enfim, ele tem que correr, né, para tentar chegar na diferença, né? Exatamente. Agora é um trabalho de formiguinha, né, nesse segundo turno. Eu estava conversando com algumas lideranças lá no evento do Bolsonaro e disse assim, pô, mas agora segundo turno o Bolsonaro tem que queimar sola de sapato aí e pedir voto, né, porque ele precisa reverter essa desvantagem que ele teve do ex-presidente Lula. Mas a gente precisa registrar, o Bolsonaro esteve na frente praticamente em toda a apuração, porque os primeiros votos a serem computados foram os votos aqui do Sul, do Sudeste, onde o Bolsonaro estava melhor. Quando começaram a entrar os votos do Nordeste, o Lula acabou passando na frente. Por isso até uma certa incredulidade de algumas lideranças do PL aqui em Santa Catarina pelo fato do Bolsonaro ter vindo. É claro, vai ajudar o Jorginho Mello, ajuda aí, né, o PL como um todo aqui no estado. Ficou um pouco ali naquele evento, inclusive eu conversava ontem, teve um evento de aniversário da Jovem Pan, que teve show do Alok aqui em Florianópolis, tinha uma liderança do PL lá, eu falava, pois é, mas não teve encontro com os prefeitos aqui em Balneário Camboriú, porque na verdade o evento era para os prefeitos, aí abriram para todo mundo, né? Quando mudaram o local, viram que tinha muito lugar vago e precisavam ocupar, aí abriram, quer ir ver o Bolsonaro, vamos lá. Aí quando eu vi, o centro de eventos estava lotado. E os prefeitos que na verdade eram o foco do Bolsonaro, porque o que o Bolsonaro queria fazer? Ele queria conversar com os prefeitos e dizer o seguinte, olha, eu preciso da ajuda de vocês, na região de vocês. Dá aquele gás, né, mano? E aí puxar os votos, né? Tentar reverter voto do Lula para mim, ou abstenção para mim, etc. Porque maciçamente os prefeitos, tinham 200 prefeitos de Santa Catarina, lá no centro de eventos de Balneário Camboriú, imagina, isso é uma quantidade imensa de prefeitos, é praticamente todas as prefeituras do estado, tirando 95 que não estavam lá. Enfim, então o Bolsonaro acabou não dando a mensagem para os prefeitos, né? Ele falou ali para o público geral, para a bolha dele, né? E quando ele deveria passar para a sala onde estavam ali os prefeitos, ele acabou não conseguindo conversar com os prefeitos, ele entrou no carro e foi embora. Então, se hoje o Bolsonaro viesse a Santa Catarina novamente, eu acredito que isso não vai mais acontecer até o final do segundo turno, o Bolsonaro tem que focar nos prefeitos, porque ele vai ouvir, certamente, demandas, né? Como Penha tem demandas, como Pissarras tem demandas, como Florianópolis tem demandas, ele vai ouvir as demandas. Manuel, aqui em Barra Velha, o prefeito inclusive do PL, né? Então estava lá, né?
Mas realmente foi todo mundo, acessou todo mundo aí, e até o nosso Jefferson Luiz aqui, o pessoal achou que ele era prefeito, mas ele é o futuro prefeito de Vidal Ramos, sabe? Manoel, nós temos que encerrar, o papo tá muito bom, mas enfim, agradeço a sua análise, né, muito pertinente, e a sua participação aqui com a gente. Valeu, muito obrigado. Quando precisarem, estamos aí à disposição. Parceria sempre aí entre Mar Azul e Jovem Pan. Jovem Pan News também pela sessão aí das informações, a pesquisa devidamente registrada na Justiça Eleitoral, já no nosso portal mzl10.com.br, para quem quiser os números detalhados. Obrigado, Emanuel. Valeu, um abraço.